Então, eu vou colocar esse vídeo, certo? Vou colocar esse vídeo amanhã para vocês, vou colocar a notícia na turma, vejam esse vídeo, porque aí, terça e quinta, a gente fica só com exercício, certo? É melhor, vocês vão achar melhor mesmo. E aí a gente pode ter mais tempo para tirar dúvida, etc. E na terça-feira da outra semana, aí a gente faz a prova, ok? Então, vamos lá. Bom, a gente viu conservação da massa, conservação do momento na forma integral, certo? Então, hoje eu quero mostrar para vocês sobre a conservação da energia. Bom, em geral, a gente está interessado em avaliar os efeitos da realização do trabalho sobre um sistema, seja bombeamento, compressão, ou sobre a capacidade de realizar trabalho de um dado sistema, né? Então, alguns exemplos: compressão de gases em reservatórios, bombeamento de líquidos, geração de potência mecânica através de uma turbina hidráulica. Só para diferenciar, bombear ou fornecer bombeamento a um fluido é pegar energia e fornecer energia para aumentar a pressão desse fluido ou a velocidade. Já gerar potência através de uma turbina é você retirar a energia do fluido, seja energia de pressão, energia de velocidade, de escoamento, para transformar isso em energia de potência numa máquina que é uma turbina, certo? Algumas estimativas bastante confiáveis de potência e de pressão estática de saída de uma bomba podem ser feitas, né, para satisfazer a demanda ou a vazão demandada, vencer resistências de escoamento ao longo de uma tubulação e suas conexões, expor fluido bombeado em locais de utilização na pressão desejada, e que elas podem ser obtidas pela aplicação da equação da conservação de energia, certo? A conservação de energia, ela estabelece que a variação da energia de um sistema somente pode ocorrer através de fluxos de energia, né, através de uma superfície que a contém, sob a forma de calor ou de trabalho. Então, a variação de energia com o tempo no sistema, ela será dada por calor menos trabalho. Isso é a primeira lei da termodinâmica que vocês já viram lá em física, né? A energia de um sistema, ela é dada pela integral ou pelo somatório da energia por unidade de massa multiplicada pela variação de massa, ou seja, pelo volume, pelo elemento diferencial de massa, dm. A integral, então, pode ser dada a integral no volume de um sistema de E/ρdV, onde E é o somatório da energia interna mais a velocidade ao quadrado sobre 2 mais Gz, ou seja, energia interna mais energia cinética mais energia potencial. A gente viu no teorema do transporte de Reynolds que a variação de uma propriedade n de um sistema pelo tempo é igual à integral com o tempo de... a variação com o tempo da integral de eta, que é essa propriedade por unidade de massa, ρdV, mais a integral de eta ρVdA, onde VdA é um produto escalar, certo? Aplicando esta propriedade, quando N é a energia total e eta é a energia específica, eu vou ter que dE dt, que pode ser dado por Q menos W, a gente já viu no slide anterior, será igual à derivada com o tempo da integral de E ρdV mais a integral de E ρVdA, onde a gente já viu esse Ezinho minúsculo aí, é o somatório da energia potencial mais a energia cinética mais a energia potencial, ok? Bom, o que é cada termo desse? Q menos W será a taxa de variação temporal da energia total do sistema. A primeira integral variando com o tempo é a taxa de variação dentro do volume de controle. Naquela ideia do circular, é o que acontece dentro do circular, né? A segunda integral é a taxa de variação através da superfície de controle, o fluxo através da superfície, ou seja, o que acontece nas entradas e saídas do circular. A gente também viu, já na física, e vamos reforçar aqui, que quando o calor ocorre para dentro do volume de controle, ele será maior que zero. E quando ele ocorre para fora do volume de controle, ele é menor que zero. Já o trabalho, quando ele é realizado pelo volume de controle, é maior que zero, e quando ele é realizado sobre o volume de controle, é menor que zero. Se você esquecer, tem um jeito fácil de você pensar nisso.
quando o volume de controle realiza o trabalho, ele se expande, ele aumenta o volume. Então, se ele aumenta o volume, ele é maior que zero, certo? O trabalho é maior que zero quando ele aumenta o volume. E ele é menor que zero quando o volume dele diminui, tá? E o calor é o inverso disso, é só lembrar desse detalhe, tá? O trabalho total ele é resultado da soma de 4 trabalhos, na verdade, que é o trabalho de eixo, que geralmente é exercido por uma máquina, tá? O trabalho realizado por tensões normais, o trabalho por tensões cisalhantes e o trabalho de outros tipos de equipamentos, geralmente é um trabalho elétrico. A gente vai ver cada um deles, de forma simples. O trabalho de eixo é o trabalho realizado por turbinas, compressores, certo? E é geralmente devido ao movimento de um eixo. No caso das turbinas, ocorre a produção de trabalho pela desaceleração de um fluido. É o que acontece, por exemplo, na usina hidrelétrica. O fluido vem com movimento rápido, né, com velocidade, ele movimenta uma turbina, essa turbina está ligada a um dínamo, esse dínamo gera um campo magnético, aí ele está ligado lá a todos os equipamentos, ele vai acabar resultando na geração de energia elétrica, certo? Então, geralmente, você tem uma movimentação de partes giratórias de um eixo que faz com que gere energia. Isso é uma turbina. Já uma bomba faz o inverso. Uma bomba, ela fornece energia para o fluido ganhar força, ganhar velocidade, ganhar pressão, ganhar movimento, ok? O trabalho normal, ele está relacionado com os esforços normais, ou seja, para comprimir um fluido. Em geral, são trabalho, por exemplo, de pistões de veículos, certo? Eu não vou calcular aqui os trabalhos normais, tem aí a equação, mas não é o objetivo da gente, certo? Mas você pode calcular o trabalho normal, né? Então, como limite da força normal, pelo deslocamento, com o tempo, etc. Mas não é nosso objetivo aqui, ok? Nós temos também que lembrar que esse trabalho normal, ele pode resultar, ele é resultado das pressões. Só quero que vocês lembrem disso, que ele é resultado das pressões, certo? Já as tensões cisalhantes, ele é resultado da movimentação, geralmente de fricção, de um fluido com um outro fluido ou com uma superfície. Também não vou calcular, mas em geral o movimento de mancais gera esse tipo de tensão cisalhante, certo? Também não quero calcular isso aqui, eu só quero que vocês saibam que existe. Os outros tipos de trabalho estão relacionados com energias eletromagnéticas, e como eu falei para vocês, eu não vou calcular aqui nada que seja eletromagnético para misturar. A gente vai trabalhar só com fluidos aqui, ok? O que eu quero é que vocês entendam que a minha equação, na verdade, o termo W, ele tem 4 termos, certo? Tá aqui, ó. W do eixo, W normal, W cisalhante e W outros, certo? E o termo normal, na verdade, ele é calculado como a tensão normal vezes VDA. E essa tensão normal, ela é P, Ni, que é o inverso da densidade, vezes Rho. Veja, o que é que eu estou escrevendo aqui? Ni vezes Rho é 1, certo? A tensão normal é a pressão. E eu multipliquei Ni vezes Rho para poder aparecer esse Rho VDA. Qual é meu objetivo? Rho VDA aparece aqui, ó. Eu quero pegar essa tensão normal, trazer ela para o outro lado da equação, dentro dessa integral, vai aparecer esse menos Pni e o Rho VDA, porque eu quero que apareça um termo mais Pni aqui, ó, certo? Meu objetivo é que apareça esse termo mais Pni aqui. Claro que ele aparece aqui também, só que eu estou escrevendo para ficar dentro do slide. Aqui somente é, e aqui eu escrevo o termo todo, certo? Então, eu trouxe esse PNI para cá, porque onde tem PNI, U mais PNI, U é energia interna. PNI, quando somado a U, não sei se vocês lembram lá de termodinâmica, mas U mais PNI é entalpia. Energia interna mais PNI é entalpia. E esse Ni é o inverso da densidade, certo? É U mais P sobre Rho, na verdade. Então, minha equação pode ser escrita como Q menos o trabalho do eixo, menos os trabalhos de cisalhamento, menos outros tipos de trabalho, é igual a derivada com o tempo de E, Rho, dV,
mais a integral de H mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ PV Rho VDA, onde H é U mais PNI, certo? Vamos ver um exemplo para a gente ver que, apesar da equação ser grande, não é tão trabalhosa assim. A figura mostra o esquema de uma bomba d'água que apresenta vazão em regime permanente de 0,019 metros cúbicos por segundo. Pressão na entrada é de 1,24 bar e o diâmetro do tubo de alimentação é 89 milímetros. Na descarga, o diâmetro é de 25 milímetros e a pressão é de 4,14 bar. A variação de elevação entre os centros das seções 1 e 2 é nula, e o aumento da energia interna específica da água associada com o aumento da temperatura do fluido é 279 joules por quilograma. Determina a potência necessária para o funcionamento dessa bomba, admitindo-a adiabática, certo? Então, eu tenho a vazão, tenho os diâmetros de entrada e saída. Então, vou calcular logo as velocidades para a gente não ficar com essa pendência lá na frente. Vou lá para o meu quadro, vazão igual a velocidade vezes área, né? Então, velocidade eu calculo aqui não tem nenhum segredo, a gente já fez isso não sei quantas vezes, é 4 vezes a vazão, π diâmetro ao quadrado. Então, acho a velocidade 1 e a velocidade 2, certo? Então, apenas isso. Eu vou só escrever V1 e V2 aqui, para ninguém ter dúvida, certo? Então, perfeito. Agora eu vou pegar a equação. Veja, aqui é a equação completa, inclusive com o trabalho normal. Aí eu fiz aquela transformação onde tinha trabalho normal, eu tirei P, Ni, Rho, VDA, trouxe para o outro lado, aqui embaixo foi essa alteração que eu fiz, eu tirei o trabalho normal daqui e trouxe o P, Ni, Rho, VDA para cá, certo? Vejam que, para essa parte aqui de baixo, qual foi a mudança que eu fiz daqui para cá? Eu eliminei o trabalho de cisalhamento e outros tipos de trabalho, mantive o trabalho de eixo, tirei o calor por quê? O problema diz que o sistema é adiabático. Adiabático, calor não varia. Então, Q igual a zero, certo? Esta integral não varia com o tempo, porque o escoamento é permanente, certo? Então, o escoamento permanente não tem variação com o tempo. E esta integral aqui, eu mantive ela, porque ela é muito grande, mas, na verdade, eu vou ter que resolver uma para a entrada e uma para a saída, ok? Para a entrada, eu não tenho Rho VDA. Rho VDA mantém a mesma estrutura. É uma entrada, é negativo. É uma saída, é positivo. Então, na entrada, menos Rho VDA. Rho VA. Rho1, V1, A1. Certo? Aí, U1, V1 ao quadrado sobre 2, GZ1, P1, Ni1. Eu só fiz pegar esta integral aqui, esse valor, e pegar tudo positivo e escrever aqui. Se o valor for negativo, quando eu for lá nos dados, eu vou pegar o valor negativo. Rho2, V2A2 é positivo porque é uma saída. U2, V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2 mais P2, Ni2. Tudo positivo, porque se o valor for negativo, eu pego quando chegar lá no problema, certo? Aí o que foi que eu fiz? Eu observei que ele deu o valor da vazão, certo? Ele deu o valor da vazão. E a vazão é velocidade vezes área, seja na entrada ou na saída. Então, eu vou aproveitar e, para ganhar tempo, em vez de escrever Rho VA, eu vou escrever Rho Q aqui, Rho Q aqui. Então, eu vou pôr em evidência menos Rho Q. Pondo menos Rho Q em evidência, esse sinal aqui que é positivo tem que ficar negativo, tá? E aí eu fico com U1 mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 mais P1, Ni1. E aqui esse U2 todinho vai ficar negativo. Então, eu vou agora pegar todo esse meu elemento aqui e vou reorganizar escrevendo menos Rho Q, aí só que vai ficar U1 menos U2, mais V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado, V2 ao quadrado, mais o escoamento é incompressível, então a densidade não varia. Como a densidade não varia e Ni é o inverso da densidade, então eu vou pegar Ni, colocar em evidência aqui de P1, Ni1 e P2, Ni2, e P1 menos P2. Agora eu vou pegar os dados. Rho Q, Rho é 1000, Q é 0,019. O 1 menos o 2, o problema deu que é menos 279, porque ele disse que, ó, no problema, ele fala
que há um aumento de temperatura. Se há um aumento de temperatura, há um aumento de energia interna, certo? Isso também a gente aprendeu lá em termodinâmica, lá em física. Então, se houve um aumento, o 2 é maior que o 1. Se o 2 é maior que o 1, então o 1 menos o 2 é negativo. 3,05, eu calculei lá em cima a velocidade, menos 38, calculei lá em cima também, mais 0,001, certo? Esse valor também é o inverso, né, da densidade. 1,24 menos 4,14 P1 menos P2, certo? E por que eu coloquei 10 à quinta? Porque o valor de P1 menos P2, P1 e P2 são dados em bar. Bar para Pascal é só multiplicar para 10 à quinta, certo? Então, nós temos isso aqui. Veja que esse valor aqui é negativo, este valor vai dar negativo e este valor vai dar negativo. Só que aqui vai dar positivo, né? Quando fizer tudo isso aqui, ó, negativo, 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 aqui vai dar positivo. Só que W do eixo está com um número negativo. Então, o resultado total aqui vai dar um valor negativo, certo? Trabalho do eixo negativo significa o quê? Voltar aqui, ó. Significa que nós temos trabalho negativo, o trabalho é realizado sobre o volume de controle. Mas é a mais pura verdade, porque o problema diz que é uma bomba. A bomba realiza trabalho sobre o fluido, certo? Então, beleza. Não tem um resultado ali, mas eu sei que está certo, porque a bomba realiza trabalho sobre o fluido e ele dá negativo mesmo, certo? Alguma dúvida, gente? Logo depois aqui tem um outro problema, certo? A 101 kPa, 21 graus Celsius, com essa temperatura você bota lá no Google. Densidade do ar a 21 graus Celsius, você pega a densidade. Entre um compressor com velocidade desprezível descarregado a 344 kPa e 38 graus Celsius. Densidade do ar 38 graus Celsius, pega a densidade. Através de um tubo com área transversal a 0,09 metros quadrados. Problema, a velocidade de entrada é zero. Tá? A velocidade de saída você acha como? No Google você acha a densidade 38 graus Celsius. A vazão máxima, 9 kg por segundo. Você tem vazão máxima que é ρVA. Aí você tem a área, pega a densidade, acha a velocidade. A potência fornecida ao compressor é 447 kW. A potência nada mais é do que o trabalho de eixo, certo? Determina a taxa de transferência de calor. O calor aqui não é zero. Então, ele quer o calor, deu o W, né? E aí você vai encontrar os dados, ó, tem a pressão, certo? Aí você vai encontrando os dados. Ele deu a temperatura, aí você vai fazer a energia interna em cima disso. Variação de temperatura me dá energia interna. A energia interna, a variação de energia interna é dada por MC delta T. Né? É só usar a diferença de temperatura. Então, vocês pegam esse problema aqui e, usando o que vocês já viram lá em física, em termodinâmica, vocês conseguem calcular. Eu deixo esse problema para vocês tentarem, né, usar esse cálculo e exercitar um pouco essa questão da conservação de energia. Mas ele é similar ao que a gente acabou de fazer, tá certo? E é possível chegar na equação de Bernoulli usando também a equação da conservação de energia. A gente fez naquele dia usando a conservação do momento, que é a conservação da massa. É possível usar a equação de Bernoulli e é possível usar uma análise diferencial, que é, eu não vou fazer, mas é possível usar a análise diferencial, que é o problema o vídeo que eu vou colocar para vocês, né? Dali também é possível chegar na equação de Bernoulli, certo? Como é que eu faço para chegar na equação de Bernoulli usando a conservação de energia? Primeiro eu vou usar as considerações. Regime permanente. Quando eu faço regime permanente, a minha primeira derivada aqui, ó, essa integral que varia com o tempo, será igual a zero. Quando eu faço efeitos desprezíveis, viscosos, eu digo que o calor é zero e que a energia interna é zero, certo? Quando eu digo que o fluido é incompressível, a densidade tem que ser constante. E quando eu digo que não existem máquinas, eu estou eliminando o trabalho de eixo, né, outros tipos de trabalho, etc.
Com isso, toda essa parte aqui antes da igualdade será igual a zero, isso aqui será igual a zero, energia interna igual a zero. Portanto, minha equação será reduzida a V2 ao quadrado sobre 2, mais GZ, mais PNI, ρ VDA igual a zero. Só que o escoamento é permanente. No escoamento permanente, a conservação da massa me diz que ρ VDA igual a zero. Então, esse termo aqui ó, será zero. Então, obrigatoriamente, esta integral aqui, de V ao quadrado sobre 2 mais GZ mais PNI, que na verdade é P sobre ρ, será igual a zero. Então, eu vou ficar de novo com P sobre ρ mais GZ mais V ao quadrado sobre 2 igual a constante, que é nada mais nada menos do que a equação de Bernoulli. Certo? A equação de Bernoulli ela é uma relação aproximada entre pressão, velocidade e elevação. É válida em regiões de escoamento incompressível, regime permanente, ao longo de uma linha de corrente, onde as forças de atrito resultantes são desprezíveis. Certo? Por exemplo, a asa de um avião. Você tem um exemplo de uma asa de avião, veja o que acontece. O fluido se aproxima da asa do avião, aí ele tem que bifurcar para poder passar pela asa do avião. Ele tem que percorrer a asa do avião por cima ou por baixo no mesmo tempo, não é com a mesma velocidade, é no mesmo tempo. Se as partículas não percorrerem no mesmo tempo, elas vão chegar em tempos desequilibrados lá no final da asa, e se chegarem em tempos desequilibrados, elas podem fazer o avião girar no seu eixo. Certo? Não seria muito bonito um avião girando no seu eixo, né? Então, essa é a condição para um avião voar. Quando foi inventado o avião, ele só pode voar porque os tempos de chegada do fluido que passa por cima e por baixo têm que ser iguais. Certo? Bom, pelo princípio da conservação de energia, né, a gente sabe que a soma das energias cinética, potencial e de escoamento, quem são elas? Escoamento P sobre ρ, cinética V ao quadrado sobre 2, potencial GZ. A soma dessas energias numa partícula fluida é constante ao longo de uma linha de corrente durante um regime em escoamento permanente, quando os efeitos de compressibilidade do atrito são desprezíveis. Também, uma outra forma de pensar sobre a ótica da lei de Newton é de que a equação de Bernoulli pode ser vista como o trabalho realizado pelas forças de pressão e de gravidade sobre uma partícula de fluido é igual ao aumento de energia cinética de uma partícula. Se o fluido perde energia de escoamento, essa energia tem que ser transferida para a forma de energia cinética ou potencial. Se ele perde energia de escoamento e energia cinética, obrigatoriamente tem que haver um aumento de energia potencial. Você tem que brincar com essas possibilidades, certo? Por exemplo, imagine uma seringa que você vai empurrar o êmbolo para fazer com que o fluido saia dessa seringa. Aí você tem uma situação mostrada, né? Considere o escoamento de água, mostrado na figura abaixo. A força aplicada no êmbolo da seringa produzirá uma pressão maior que a pressão atmosférica no ponto 1 do escoamento. A água escoa pela agulha, ponto 2, com uma velocidade bastante alta e atinge o ponto 3, no topo do jato. Discuta, utilizando a equação de Bernoulli, a distribuição de energia nos pontos 1, 2 e 3. Então, veja só, o ponto 1, vocês conseguem visualizar aí, né, lá embaixo, no ponto mesmo do êmbolo, lá no fluido. Nesse ponto, o fluido tem energia cinética muito pequena, a velocidade é muito baixa, tá? Já a energia potencial será zero, porque eu vou considerar ali o meu ponto mais baixo, portanto, ali o meu zero de referência. Né? Já a energia de pressão tem que ser grande, exatamente pela equação de Bernoulli, já que a energia cinética é pequena, a energia potencial é zero, a energia de pressão é grande. E se você imaginar em termos de pressão, é ali onde você está exercendo a máxima pressão, seu dedo no êmbolo, portanto, essa pressão se reflete naquele fluido lá. Tá? A máxima pressão, até pela coluna de fluido, é ali. Né? No ponto 2, que é na saída da minha seringa, nesse ponto você tem uma energia cinética grande. É nesse ponto aí que tem a maior velocidade. Nesse ponto você tem o menor diâmetro, portanto toda a velocidade está concentrada ali. E dali para cima, você só tem a tendência de diminuir a velocidade, né? Porque o fluido está correndo agora livre. Ele não tem mais, ele só tem a gravidade para vencer. Então ele dali só tende a diminuir a velocidade. Já a energia potencial dele ainda é pequena ali. Ela é maior do que no ponto 0, mas ainda é pequena. Vai ser grande lá em cima, no ponto de maior altitude, no ponto 3.
E a pressão ali agora é pressão atmosférica, e a pressão manométrica tem que ser zero na pressão atmosférica. Já no ponto 3, a energia cinética será zero, porque a velocidade já atingiu o ponto mais alto, então ele vai parar devido à gravidade. A energia cinética obrigatoriamente é zero. A energia potencial será grande, né? Porque é o ponto mais alto. E a energia de pressão também será zero, porque eu tenho pressão atmosférica. Ok? Outra questão, que também é uma questão de concurso, apenas teórica, mas é importante que vocês entendam. Para que as previsões da equação de Bernoulli sejam corretas, é necessário que o fluido em escoamento tenha densidade constante, densidade independente de temperatura, pressão de vapor baixa, viscosidade constante ou viscosidade independente de temperatura. Essa questão você faz por eliminação. Veja, a equação de Bernoulli fala alguma coisa sobre viscosidade? P sobre ρ, V ao quadrado sobre 2, GZ. Não tem viscosidade, você elimina D e E. A pressão que aparece na equação de Bernoulli não é a pressão de vapor, porque a pressão de vapor é a pressão que um fluido exerce para sair, que um líquido exerce para sair da fase líquida para a fase vapor. A pressão da equação de Bernoulli é a pressão total do sistema, certo? Então também não é a pressão de vapor. Então não pode ser nem C, nem D, nem E. Agora, o que é que a equação de Bernoulli ela tem por referência como densidade? Ela é deduzida para um escoamento incompressível, onde a densidade é constante. Portanto, tem que ser letra A. Certo? Agora vamos falar sobre pressão de estagnação, estática, dinâmica e total. Tá? Primeiro, se você pegar a equação que a gente escreve, P sobre ρ mais GZ mais, mais meio de V ao quadrado, e multiplicar esta equação por ρ, ela vai ficar com unidades de pressão. Na verdade, a equação de Bernoulli é muito dinâmica. Se você divide pela gravidade, ela fica com unidades de metro. Se você multiplica pela densidade, você fica com unidades de pressão. Se você multiplica pela vazão mássica, você fica com unidades de potência. Tá? Então, assim, tem uma infinidade de possibilidades com a equação de Bernoulli. Tá bom? Então, pensando como uma equação de pressão, a gente olhando para ela, você vai ficar com a seguinte situação. Veja, imagine que você está parado num parque sem vento nenhum. Essa pressão que você está sentindo é a pressão estática do fluido completamente parado. Ou então, essa é mais difícil de imaginar porque quando a gente sente naturalmente essa pressão estática, então a gente não sente diferença. Mas se você mergulha numa piscina profunda, não sei se vocês já fizeram isso, mas uma piscina mais profunda, você sente um aumento de pressão no seu corpo. Em geral, piscinas mais profundas não têm movimentação de água. Então, uma piscina mais profunda, sem movimentação de água, você sente um aumento de pressão do seu corpo, e essa pressão é pressão estática, não tem movimento de fluido. Tá? Já por sua vez, se você está caminhando, e aí você tem uma ventania muito forte, você sente uma pressão que é a soma da pressão estática, se o fluido tivesse parado, mais a pressão dinâmica, que é a pressão devido ao movimento do fluido. Então, veja, você não vai sentir só a pressão dinâmica, que é a pressão do fluido em movimento. Vai sentir a soma da pressão estática mais a pressão dinâmica, que é a pressão devida ao movimento do fluido. Essa soma é a pressão total, certo? Você nunca sente só a dinâmica, você sente sempre a soma da dinâmica com a total. Tá? O que eu estou dizendo a vocês? Existe a pressão total, a pressão dinâmica e a pressão estática. A pressão dinâmica é aquela devido só ao movimento do fluido. A pressão estática é aquela só ao fluido parado. E a pressão total, a soma dos dois. Certo? Como é que eu faço para medir cada uma delas? A pressão estática tem que ser medida sem que você sinta o movimento do fluido. E a pressão dinâmica tem que ser medida sem que você considere o fluido parado. Tá? Na verdade, não dá para medir só a pressão dinâmica. Então, o que é que a gente faz? Eu meço a pressão total, meço a pressão estática e, pela diferença, eu tiro a pressão dinâmica. Tá? Como é que eu faço isso? Para medir a pressão total, eu me posiciono frontalmente ao movimento. Então, por exemplo, imagine uma porta por onde está entrando uma ventania. Eu coloco um equipamento de medida de pressão frontal à minha porta.
Quando eu faço isso, certo? Quando eu faço isso, eu estou medindo a pressão total, que é a soma da pressão estática mais a dinâmica. Se eu colocar o medidor lateral a essa porta, eu não vou conseguir pegar a pressão dinâmica, eu vou pegar só a estática. Tá? Então, frontal eu pego a total, lateral, ó, frontal a total, lateral eu pego a dinâmica, a estática. Então, eu pegando a total menos a estática, eu tiro a dinâmica. Certo? Isso é muito comum. Tem muitos equipamentos de medida que fazem medidas indiretas. Por exemplo, tem um equipamento chamado carbono orgânico total. Ele mede, na verdade, o total e o inorgânico. Aí ele, por diferença, tira o orgânico. Certo? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho um equipamento chamado tubo pitot. Ele mede a pressão total. Ele mede frontal, então ele pede total, que é dinâmica mais estática. Aí tem um equipamento chamado tubo estática. Ele mede lateral, mede só a estática. Aí, por diferença, eu tiro a dinâmica. Certo? E, na verdade, hoje em dia, os equipamentos são integrados. É um tubo pitot estática, porque ele mede de uma vez logo e já tira a pressão dinâmica. Certo? E o que é a pressão de estagnação? Imagine que você está numa janela e o vento começa a passar e você não quer sentir aquele vento, você fecha a janela. O que é que vai acontecer com o vento que chega na janela? Ele vai parar, ele vai estagnar. Certo? Pensando agora na equação de Bernoulli, o vento que está distante da janela, ele tem uma certa pressão, uma certa velocidade. Se ele estiver na mesma altura da janela, que para nós é conveniente, ele vai vir até a janela. Quando chegar na janela, ele vai ter uma pressão agora determinada, só que na janela ele vai parar. Essa velocidade que ele vinha tem que ser transformada em alguma energia. Que energia vai ser essa? Ou de altura ou pressão. Mas como ele está na mesma altura que ele estava lá, Z1 e Z2 vão ser iguais. Então ele tinha uma certa pressão e uma certa velocidade. Quando chega na janela, ele não vai ter mais velocidade, ele vai transformar essa velocidade em pressão, e essa pressão será aumentada. Então ele tinha uma certa pressão e uma certa velocidade. Quando chega na janela, ele não tem mais velocidade, ele vai passar a ter uma pressão. Essa pressão é chamada de pressão de estagnação. A pressão de estagnação é sempre maior que a pressão ao longe do ponto onde ele estava. Essa pressão de estagnação ela pode ser usada, por exemplo, imagine, você tem um avião voando, você coloca um tubo pitot estática na asa do avião. Esse tubo pitot estática, vocês concordam que no ponto onde o tubo pitot, o vento bate, ele automaticamente vai ter que parar ali, né? Vai estagnar porque tem um fluido já medindo ali. Nesse tubo pitot você tem um ponto de estagnação, que é a pressão total ali. Ele mede essa pressão. Aí na estática ele mede a pressão normal se não tivesse movimento. Por essa diferença, ele determina a pressão dinâmica. Com essa pressão dinâmica, ele acha a velocidade do fluido, porque ele vai achar a pressão dinâmica está relacionada com a velocidade do fluido, que é a velocidade do avião no contrafluxo, certo? Então, é um uso para pressão de estagnação, tá? A gente vai fazer exercício, aí vai ficar bem claro como é que isso aparece. Porque eu posso, aqui tem, inclusive, a dedução para chegar só na equação. Ah, eu posso usar direto? Velocidade é igual a raiz quadrada de 2 vezes pressão de estagnação menos pressão sobre ρ. Posso. Vocês vão ver que eu vou fazer o exercício aqui partindo da equação de Bernoulli, chegando na equação com o problema. Então, vocês vão ver que é bem mais fácil de gravar por que é que fica esse resultado. Certo? Tranquilo? Aqui tem um exemplo mostrando exatamente isso. Ó. Tem um fluxo da linha de corrente. Frontalmente você tem um tubo pitot, lateralmente você tem os tubos estática. Tá? Aqui tem um exemplo de um tubo pitot estática para avião, inclusive. Certo? Frontalmente você mede a pressão de estagnação, ou a pressão total, né? Nesse caso. Lateralmente você vai medir a pressão estática. Aí, com essas medidas, você vem aqui, ó, pressão de estagnação, pressão estática, a densidade do ar, você determina a velocidade do avião, certo? Aqui tem um exemplozinho, vocês podem resolver em casa, eu deixo ele aí para vocês resolverem, vamos fazer um parecido, mas é bom para vocês terem para resolver. Outro exemplo, certo? Para vocês estarem bem em casa, ok? Mas aí eu tenho aqui um slide
eu vou colocar também no cigarro, com 8 exercícios, para a gente se divertir aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazendo, e aí se vocês tiverem dúvida, é só dar o sinal aí. Um bocal está acoplado na ponta de uma mangueira de incêndio com diâmetro interno de 100 milímetros. O bocal é de perfil liso e tem diâmetro de saída de 10 milímetros. Este escoamento pode ser tratado como incompressível, permanente, sem perdas e ao longo de uma linha de corrente. A pressão de projeto na entrada do bocal é 881 kPa absoluto. Determina a vazão volumétrica máxima que este bocal pode fornecer. Então vamos lá. Bom, eu vou partir da equação de Bernoulli, certo? A gente viu que ele tem pressão na entrada, na saída ele sai para a atmosfera, tá? Ele deu os dois diâmetros, não é isso? E por ser um bocal, Z1 igual a Z2, né? Então, eu já vou ver aqui que Z1 é igual a Z2 e que P2 é zero. Portanto, minha equação vai ficar reduzida a P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 igual a V2 ao quadrado sobre 2. E aí, eu estou com problema porque eu não sei os valores de V1 e V2. É isso? Mas eu sei que o diâmetro de um é 10 e do outro é 100. Aí eu faço uma relação entre V1 e V2 e eu vou achar que V2 é igual a 100 vezes V1. Tá? Simplesmente aqui eu vou aplicar, né? V2 igual a πd ao quadrado sobre 4, V1 igual a πd ao quadrado sobre 4. Posso usar os diâmetros aqui em milímetros, porque vai cancelar milímetro ao quadrado com milímetro ao quadrado. E aí, vou chegar aqui V2 igual a 100 vezes V1, certo? Vou aplicar a equação de Bernoulli, P1 sobre ρ, P1 781 mil, porque ele deu a pressão absoluta de 881 mil, eu estou subtraindo 100, estou arredondando a pressão atmosférica para 100 kPa, certo? Obrigado. V1 ao quadrado sobre 2 igual a 100 V1 ao quadrado sobre 2. 100 V1 ao quadrado, né, quando eu fizer essa continha aqui, vai ficar com 10.000 V1 ao quadrado, 10.000 menos 1, 9.999. Então, 781 vezes 2, aí é só matemática, aqui eu vou chegar a V1 igual a 0,395 metros por segundo. Aí eu vou achar a vazão, que é igual a V1 a 1. Eu tenho os diâmetros, né? O diâmetro 0,1. Tomar cuidado de usar o diâmetro da mesma velocidade que eu achei. E aí eu vou encontrar que a vazão é 0,003 metros cúbicos por segundo. Certo? Vejam que eu usei conservação da massa e equação de Bernoulli para resolver esse problema. Ok? Alguma dúvida? Bom, não tendo, então vamos em frente. Exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte: a vazão da bomba instalada no caminhão mostrado na figura abaixo é 0,035 metros cúbicos por segundo. E o jato de água lançado para a atmosfera pelo caminhão deve alcançar a altura de 45 metros acima do hidrante. A pressão manométrica da água na seção de alimentação da mangueira, que apresenta diâmetro igual a 50 milímetros, é 105 kPa. Admitindo que a perda de carga no escoamento é desprezível, determina a potência transferida à água pela bomba. Aqui eu já quero fazer uma incorporação. A equação de Bernoulli, ela é muito bacana, mas ela não tem todas as informações do mundo. Por quê? Porque, por exemplo, as bombas e as turbinas vão ter que ser incorporadas à equação de Bernoulli. Na terceira unidade, a gente vai ter que incorporar as perdas de carga, que são perdas de energia que ocorrem e que não aparecem na dedução da equação, porque a equação ela é para um sistema ideal. Então, a equação de Bernoulli, ela agora vai aparecer, tá certo? Com a incorporação de uma bomba e de uma turbina. Está aqui, H da bomba e H da turbina. A bomba fornece energia
para o fluido. Então, ela está aparecendo do lado esquerdo. E a turbina retira energia do fluido. Então, ela aparece do lado direito. Tudo que retira energia aparece do lado direito. Tudo que fornece energia aparece do lado esquerdo. Certo? Então, é só para vocês saberem por que está aparecendo o H da bomba e o H da turbina. Ok? Primeira coisa que eu faço nesse problema é, como ele deu a vazão da bomba, 0,035 metros cúbicos por segundo, e o diâmetro de 5 centímetros ou 50 milímetros, né, da mangueira, então eu vou calcular a velocidade. Vou usar aquela velha equação, vazão igual a velocidade vezes área, velocidade πd ao quadrado sobre 4, aí eu vou substituir e encontrar a minha velocidade 17,8 metros por segundo. Simplesmente achar a velocidade. Agora eu vou pegar a minha equação, vou olhar para o meu problema para ver quem aqui é zero ou não é. Veja, eu vou considerar o ponto 1 o meu hidrante e o ponto 2 esse ponto mais alto aqui. Por que eu estou considerando o ponto 2 o ponto mais alto? Porque lá em cima é o ponto mais alto, minha velocidade é zero, minha pressão é a pressão atmosférica, vai ser zero. Se eu considero o hidrante como sendo meu ponto 1, ele será zero em termos de altitude e será 45 metros o ponto 2 em termos de altitude, certo? Então, vamos lá. H da bomba se mantém, é o que eu quero calcular. P1 sobre ρ se mantém, ele deu o valor da pressão no hidrante. P1 ao quadrado sobre 2 eu calculei. Z1 é zero. P2 sobre ρ é a pressão atmosférica, é zero. V2 ao quadrado sobre 2 é zero, porque eu calculei, eu já determinei que lá é o ponto onde a velocidade é zero, ele para. Z2 vai ser 45 metros de altura, eu mantenho. Não tem turbina no problema, então o H da turbina some. Certo? Bacana. Passo P1 sobre ρ e V1 ao quadrado para o outro lado, negativo, e eu tenho já todos os dados. Então o H da bomba será GZ2, 10 vezes 45, menos P1 sobre ρ, 105.000 sobre 1.000, menos V1 ao quadrado sobre 2, 17,8 ao quadrado sobre 2. Jogando os valores, eu vou encontrar 186,6 metros quadrados por segundo ao quadrado. Esse valor está em metro quadrado por segundo ao quadrado porque eu estou usando a equação de Bernoulli em metros quadrados por segundo ao quadrado. Só que eu quero calcular a potência da bomba em watts. O watts é joule por segundo. Joule é Newton vezes metro. Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro por segundo, eu só fiz desmembrar o que é joule por segundo. Veja, metro quadrado por segundo ao quadrado, se eu multiplicar por quilograma vezes segundo, vai dar joule por segundo. Quilograma vezes segundo é vazão mássica. Vazão mássica é ρVA. E VA é vazão volumétrica. Então, se eu multiplicar por ρ vezes Q, SH da bomba, eu vou ter minha potência em watts. Então, eu vou pegar meu H da bomba para achar em watts, vou pegar o valor que eu tinha, multiplicar por ρ e multiplicar por Q. Então, vou encontrar o meu H da bomba em watts, 6.530 watts. Certo? E assim, resolvido o meu problema da minha potência da bomba do meu caminhão de bombeiro. Ok? Alguma dúvida sobre essa questão? Não havendo, vamos em frente. Questão 3. A figura abaixo mostra uma conexão do tipo T descarregando 2 jatos d'água na atmosfera, admitindo que os efeitos viscosos e gravitacionais são desprezíveis, determina as componentes nas direções x e y da força que atua no tubo conectado ao T, ou seja, a força necessária para manter o dispositivo na posição. Certo? Então vamos lá, veja. Primeira coisa, ele dá na entrada a área, mas não dá a velocidade. Na saída horizontal, ele dá a velocidade e a área. Na saída vertical, ele dá a velocidade e a área. Então, vou usar a conservação da massa para achar a velocidade na entrada. V1 a 1 é igual. V1 a 1 é o ponto de entrada aqui, certo? V2 a 2, a saída horizontal. V3 a 3, a saída vertical. Então, eu sei que V1 a 1 é igual a V2 a 2 mais V3 a 3, só fiz já escrever aqui que V2 a 2 mais V3 a 3 sobre A1 é igual a V1.
Substituí os valores e achei que V1 é igual a 14 metros por segundo. Tá lento? Ah, chegou aí. V1 a 1 é igual a V2 a 2 mais V3 a 3, certo? Então, eu só fiz escrever... Opa, deixa eu ver se volta aqui. Tá aí. Tá meio lenta a chegada aí, né? Pronto, chegou. V1 é igual a V2 a 2 mais V3 a 3 sobre a 1. Então, 25 vezes 0,5 mais 5 vezes 0,3 sobre 1 igual a 14 metros por segundo. Bom, que eu tenho a velocidade, agora eu vou pegar a equação de Bernoulli, P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Vou olhar, veja, por que eu usei a equação de Bernoulli somente entre os pontos 1 e 2 e não estou usando o ponto 3? Porque a equação de Bernoulli ela só pode ser aplicada numa mesma linha de corrente. Então, a mesma linha de corrente é essa horizontal. Se eu não tivesse essa saída horizontal, eu podia usar do ponto 1 para o ponto 3. Ela pode ter uma curva desde que não tenha a mesma linha de corrente. Mas o ponto 3 aqui, essa vertical, ela é eliminada da linha de corrente porque a linha de corrente se mantém apenas na horizontal, certo? Então, eu não considero essa vertical porque a linha de corrente é essa horizontal. Perfeito? Então, vamos lá. Usando esses dados, eu vou ter P1, beleza, V1 ao quadrado, Z1 e Z2 são iguais, tá? E P2 é zero por quê? Porque minha saída na horizontal sai para a atmosfera. Então, pressão atmosférica será igual a zero, pela condição que a gente já conhece de atmosfera ter pressão manométrica igual a zero. Então, P1 será igual a ρ, passo ρ, V2 menos V1 ao quadrado sobre 2. Substituindo os dados, eu vou encontrar uma pressão de 214.500 Pascal. Com esse dado agora, eu vou vir aqui para a equação da conservação do momento. Veja, eu usei conservação da massa para achar a velocidade. Com essa velocidade, eu usei a equação de Bernoulli para achar a pressão. E com essa pressão, eu vou vir agora para a conservação do momento para achar a minha força de resistência. Vou partir agora para a conservação do momento, né, para achar a minha força superficial, né, Rx, que mantém, e depois Ry, que mantém. Então, veja só. Fazendo aquela coisa, P1 a 1. P1 a 1 é a força que chega, ajuda o fluxo da esquerda para a direita, que é o sentido positivo. Então, P1 a 1 é positivo. P2 a 2, da direita para esquerda, atrapalhando o fluxo no sentido negativo do eixo. Então, menos P2A2. E RI e RX eu escrevo com sinal positivo. P1A1 positivo, P2A2 negativo, RX. Certo? Agora vamos para a integral. V1 positivo. Rho V1A1 negativo porque é uma entrada. V2 positivo. Rho V2A2 positivo porque é uma saída. Está aqui. Certo? Então, eu só vou reorganizar. P2A2 é zero porque a pressão atmosférica é zero. Rx é igual a V1 menos ρV1A1 mais V2 ρV2A2 menos P1A1. Certo? Agora vamos para Y. No eixo Y, o que eu tenho é P3A3 atrapalha, porque já passou o fluxo, né? Atrapalhar aqui é no sentido negativo, certo? Então, menos P3A3 mais RY. E V3 aponta para cima, ρ V3A3 é positivo porque é uma saída. V3, ρ V3A3. Eu passo o P3A3, eu passaria positivo, só que P3 também é pressão atmosférica, é zero, né? Então, RY será ρ V3 ao quadrado A3, certo? Então, é isso. Esse é o problema. Eu uso conservação da massa, equação de Bernoulli e conservação do momento em X e Y. Não é um problema grande, mas que usa todas as equações, certo? Alguma dúvida? Não havendo, vamos em frente. O projeto moderno de aviões
exige uma sustentação devido à força do ar, passando pela asa de cerca de 18.000 newtons por metro quadrado. Suponha que ar, densidade igual a 1,05 kg por metro cúbico, flui pela asa de um avião com fluxo de linha de corrente. Sabe-se também que, devido ao formato da asa, a velocidade do ar na parte inferior é igual à velocidade do ar que se aproxima da parte dianteira da asa. A velocidade do ar na parte superior sofrerá os efeitos de camada limite, apresentando valor diferente da parte inferior e da área frontal da asa. Em que parte da asa, superior ou inferior, a velocidade do ar será maior? Justifique sua resposta. Eu queria que vocês tentassem responder isso aí. Veja, o ar chega na asa, aí ele vai se dividir, né? Parte vai passar por baixo, parte vai passar por cima. Vocês acham que a velocidade será maior por baixo da asa ou por cima da asa? Eles têm que chegar no mesmo tempo lá no final, né? Então, isso já é uma dica para vocês. Não dá nem para saber se vocês estão aí ainda, né? Não dá para ser a mesma velocidade, porque o formato da asa em cima e embaixo não é igual, né? Se eles têm que chegar no mesmo tempo, então não dá para ser a mesma velocidade. A velocidade é maior em cima. Por quê? Não é nem área, né? É distância. Não é questão da área, é a distância. A distância a ser percorrida é maior, mas existe uma explicação até melhor e mais fácil, que é a própria equação de Bernoulli. Veja, desconsidere a altura, né? Porque a diferença de nível é muito pequena entre Z1 e Z2. Pressão, velocidade, pressão, velocidade. Se a sustentação é o que faz o avião ficar lá em cima, a pressão embaixo tem que ser maior do que em cima. Se a pressão embaixo tem que ser maior do que em cima, para compensar a velocidade em cima tem que ser maior do que embaixo. Entendeu? Então, isso é a explicação mais rápida, inclusive, do que olhar para o. Ah, mas o avião nunca desceria se não tivesse uma compensação. O que acontece quando o piloto vira o flap? Quando ele vira o flap, a distância em cima faz com que a velocidade em cima se torne um pouco menor e aí ele começa a compensar e o avião começa a descer devagarzinho, certo? Então é por isso que existe o flap, é para poder fazer essa compensação das pressões e das velocidades, ok? A letra B mostra um cálculo para isso. Se a velocidade de fluxo de ar na parte inferior da asa é de 300 metros por segundo, que velocidade deve haver na parte superior da asa para garantir uma sustentação de 18.000 newtons por metro quadrado? A sustentação aqui é a diferença de pressão, certo? Então vamos lá. Partindo para a equação de Bernoulli, eu vou ter P1 sobre ρ, tal. Não tenho diferença de nível, e aí vou passar P1 menos P2 e V1 para o outro lado.
Eu sei aqui que P1 menos P2 é a diferença de nível, certo? Estou chamando V2 de maior velocidade, não é isso? Então, se V2 é a maior velocidade, P1 é a maior pressão, tá bom? Então, vou só passar V1 para o outro lado aqui, ó, vai ficar positivo. Então, P1 menos P2, 18.000, mais V1 ao quadrado, 300, certo? Então, vou ter V2 igual a raiz quadrada de 300 ao quadrado, mais 18.000 vezes 2, sobre 1,05. Vou ter uma velocidade de 352,5 metros por segundo, ok? Essa é a minha velocidade do ar na asa superior. Perfeito? Vamos ao próximo problema. Problema 5 diz o seguinte: a figura ao lado mostra um conjunto de sonda tubo-pitot estática que mede as pressões estática e de estagnação no tubo em que o conjunto está acoplado. Determine a vazão em massa, a vazão em volume na tubulação mostrada. Então, veja só. Aqui o que acontece? Você tem o tubo de estagnação, ok? Aqui, ó. E aqui a medida de estática. Então, eu tenho a medida de estática com o tubo na lateral e a medida de estagnação aqui, ó. O fluido vem, vem, vem. Quando chega aqui, ele é obrigado a parar, porque já tem um fluido parado aqui, certo? Então, a pressão aqui é máxima, a pressão aqui é menor. E a diferença de pressão eu posso tirar por esse circuito manométrico aqui, tá? Então, olhando para a minha equação de Bernoulli, eu vou fazer o seguinte. Ponto 1, eu tenho uma velocidade 1. E Z1 vai ser igual a Z2. No ponto 2, é o ponto de estagnação. Então, minha velocidade é zero. Certo? Então, como na minha velocidade é zero, eu passo P1 para o outro lado. O meu fluido de trabalho é água. Certo? Então, eu vou ficar com V1 ao quadrado sobre 2 igual a P2 menos P1 sobre o ρ da água. Aí eu preciso escrever a minha equação manométrica. Minha equação manométrica vai ser partindo de P1, né, como está aqui na figura, P1, aí sobe um valor X na água, sobe 2,5 no fluido manométrico, desce 2,5 na água, desce um valor X na água e chega no ponto 2. Então, ó, P1 menos ρ da água Gx, menos ρ do fluido manométrico G2,5, mais ρ da água G2,5, mais ρ da água Gx igual a P2, certo? Aí veja que esse ρ da água Gx negativo cancela com esse ρ da água Gx positivo. E vai resultar que P2 menos P1 é o ρ da água menos o ρ manométrico G2,5. Como eu tenho já da minha equação lá em cima isso aqui, eu vou simplesmente escrever que V1 é igual a raiz quadrada, já estou resolvendo, passo 2 para cá, esse 2 vai multiplicar 2,5, fica 5, vezes G, vezes ρ da água menos o ρ manométrico, sobre o ρ da água. Substituo os valores, vou encontrar que velocidade é igual a 2,24 metros por segundo. Aí eu vou pegar e multiplicar a velocidade por πd ao quadrado sobre 4, o diâmetro é 0,08, é dado do problema, e vou encontrar uma vazão de 0,011 metros cúbicos por segundo. Certo? Aplicação simples de um tubo pitot estática para achar a vazão dentro de um tubo. Ok? Próximo problema. Um tubo pitot estático é usado para medir a velocidade do ar na condição padrão, num ponto de escoamento, a fim de assegurar que o escoamento possa ser considerado incompressível para cálculos de engenharia. A velocidade deve ser mantida em 100 metros por segundo ou menos. Determine a deflexão do manômetro em milímetros de água, que corresponde à velocidade máxima desejada. Então, para essa velocidade de 100 metros por segundo, eu vou aplicar de novo a equação de Bernoulli. Tá? Veja, agora eu quero a equação de Bernoulli, Z1 igual a Z2, de novo é um manômetro, desculpa, um tubo pitot estático, só que agora não tenho uma velocidade inicial, eu tenho apenas a velocidade de 100 metros por segundo,
eu tenho uma diferença de pressão total, certo? Então não tenho P2. Então eu tenho simplesmente P1 igual a ρ V ao quadrado sobre 2. Né? P1 sobre ρ é igual a V ao quadrado sobre 2. Porque Z1 igual a Z2, V1 é 0, P2 sobre ρ é 0. Certo? Então substituo os valores, ρ é 1,24, densidade do ar, velocidade 100, vou chegar numa pressão de 6.200 Pascal. Como ele quer essa pressão, mas em milímetros de água, eu vou usar P igual a ρGH, né? E aí eu vou daqui partir que H é igual a P sobre ρG, a densidade da água é 1.000, G é 10, e eu vou encontrar 0,62 metros ou 620 milímetros de água como medida de pressão. Certo? A questão 7 fala o seguinte: água escoa na contração axissimétrica, simétrica pelo eixo, mostrada na figura ao lado, determina a vazão em volume na contração em função de D, aí dá o diâmetro, sabendo que a diferença de alturas no manômetro é constante igual a 0,2 metros. Aqui é o seguinte, ó, a pressão no ponto 1, que é a pressão de estagnação, será dada por ρg, um H qualquer. E a pressão no ponto 2 é dada por ρg, só que H menos 0,2. Certo? Então, partindo lá para a equação de Bernoulli, eu tenho P1 sobre ρ, mais V1 ao quadrado, tal. Aqui, Z1 igual a Z2, que é o ponto de estagnação e o ponto de estática. P1 sobre ρ é o ponto de estagnação, ponto 1, V1 igual a 0, igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado. P1, eu disse aqui, é ρGH, P2 é ρGH menos 0,2, certo? Aí eu passo esse ρGH menos 0,2 para o outro lado, certo? Vai ficar ρGH sobre ρ menos ρGH sobre ρ, menos com menos vai dar mais ρG02 sobre ρ, igual a V2 ao quadrado sobre 2. ρGH cancela com ρGH, e vai ficar ρG02 sobre ρ, o ρ cancela com ρ, e aí o V2 será igual a raiz quadrada de 2G02. Substituindo os dados, eu vou encontrar a velocidade 2 metros por segundo. Como a vazão é V πd ao quadrado sobre 4, substituo V 2, o diâmetro ele manda manter o valor como D, e eu vou encontrar que a vazão é πd ao quadrado sobre 2. Certo? Bem simples essa questão também, aplicação direta. Essas questões que eu acabei de fazer, 5, 6 e 7, é muito parecido com a primeira que eu deixei para vocês fazerem de Bernoulli lá, que é um tubo pitot-estático. Certo? Finalmente, a questão 8 é uma questão que eu gostava de usar ela na prova final, no exame final, e ninguém nunca acertava, não sei porquê. Questão fácil, mas ninguém nunca acertava. Vamos ver ela para vocês verem como ela é fácil e como eu sou bonzinho nas provas. A vazão de óleo no tubo inclinado, mostrado na figura ao lado, é 0,142 metros cúbicos por segundo. Sabendo que a densidade relativa do óleo é igual a 0,88 e que o manômetro de mercúrio da densidade relativa de 13,6 indica uma diferença entre as alturas das superfícies livres do mercúrio igual a 914 milímetros, determina a potência que a bomba transfere ao óleo. Admita que as perdas de carga são desprezíveis. Veja, ele dá a vazão, 0,142 metros cúbicos por segundo, dá o diâmetro de entrada, 305, e dá o diâmetro de saída, 152 milímetros. Com essas informações, eu vou achar as velocidades de entrada e de saída para começar, certo? Então, está aqui. Só aquela equação de sempre, velocidade igual a 4Q sobre πd ao quadrado. Acha a velocidade de entrada, 1,94, saída, 7,82. A equação de Bernoulli completa com bomba e turbina, certo? Aí agora eu vou partir para tirar os dados que eu tenho e que eu não tenho lá, certo? Bom, vou chamar de ponto 1 esse ponto aqui entre as palavras óleo e bomba, tá vendo esse ponto preto? E o ponto 2, esse outro ponto preto aqui, ok? Então, do ponto 1 até o ponto 2, eu tenho uma altura H, o ponto 1 eu vou chamar de 0, e o ponto 2 eu vou chamar de altura H, certo?
tem uma pressão aqui, tem uma velocidade, aqui tem uma pressão, uma velocidade no ponto 2, ponto 1, pressão e velocidade, né? Ponto 1, Z igual a zero, ponto 2, Z igual a H. Tem uma bomba, não tem turbina, tá? Então vamos lá, o H da bomba é mantido e é isso que eu quero calcular, eu vou deixar já ele isolado aqui. Aí o P2 sobre ρ, eu já trago o P1 para cá, negativo, e o ρ é o ρ do óleo, porque é o fluido de trabalho, certo? V2 ao quadrado, está aqui também, menos V1 ao quadrado, eu já trouxe para cá também negativo, mais GH, que é o Z2, porque o Z1 é zero. E o H da turbina, ele some também porque não tem nenhuma turbina no problema, certo? Eu preciso, na verdade, V2 e V1 já estão lá em cima, o GH minúsculo, depois eu vejo o que fazer com esse H, porque eu ainda não tenho esse valor, o problema, pelo menos, eu não vi lá ele dizendo qual é o valor de H minúsculo. Mas agora eu preciso achar P2 menos P1, porque eu não tenho P2 menos P1, que é a diferença de pressão. Para fazer isso, eu vou ter que achar o circuito manométrico entre os pontos 1 e 2. O circuito manométrico entre os pontos 1 e 2 vai ser constituído de, partindo de P1, eu vou descer H maiúsculo no óleo, vou descer 914 milímetros no mercúrio, vou subir no óleo 914 milímetros, H maiúsculo e H minúsculo, certo? Então é isso. Então, meu circuito manométrico será P1 mais subir no óleo H maiúsculo, subir no mercúrio 914 milímetros, desci no óleo, ou desculpa, o contrário, tá? Desci no óleo H maiúsculo, desci no mercúrio 914 milímetros, subi no óleo 914 milímetros, H maiúsculo e H minúsculo, e cheguei no ponto 2. Passando P1 para o outro lado, vai ficar P2 menos P1 igual ρ do óleo GH mais ρ do mercúrio G914, 0,914, e aí eu desmembrei esse parênteses aqui e vou ficar com menos ρ do óleo, tá? G0,914, menos ρ do óleo GH, menos ρ do óleo GH maiúsculo, menos ρ do óleo GH minúsculo, certo? Aí P2 menos P1, veja que esse ρ do óleo GH maiúsculo vai cancelar com ρ do óleo GH maiúsculo. Vai resultar ρ do mercúrio G0,914 menos ρ do óleo G0,914 menos ρ do óleo GH. Esse P2 menos P1 eu vou escrever no lugar onde ele aparece aqui, tá certo? Então, H da bomba será esse ρ do mercúrio, tal, que era o ρ do, que era P2 menos P1, sobre o ρ do óleo, mais V2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado sobre 2, mais GH aqui. Aí eu vou desmembrar essa fração aqui, certo? Para ficar fácil trabalhar. Vai ficar ρ do mercúrio G0,914 sobre o ρ do óleo, menos ρ do óleo G0,914, ρ do óleo. Aí veja que esse ρ do óleo cancela com ρ do óleo, vai ficar menos G0,914. Aqui, ρ do óleo cancela com ρ do óleo, vai ficar menos GH minúsculo. V ao quadrado, eu já escrevo o valor, 7,82 e 1,84 ao quadrado sobre 2. E aqui G maiúsculo, ou GH minúsculo. Veja que agora eu tenho GH minúsculo negativo e GH minúsculo positivo. Vai cancelar. Então, já vou escrever aqui os valores agora. H da bomba, 13.600, ρ do mercúrio, 10, 0,914. E o ρ do óleo, 880. Menos G, 0,914, está aqui. GH minúsculo negativo cancela com GH minúsculo positivo. E os valores das velocidades ao quadrado sobre 2. Aí eu vou ter o H da bomba igual a 161 metros quadrados por segundo ao quadrado. A gente também já viu que é só multiplicar pela vazão máxima para ter o resultado em watts. Então, eu vou multiplicar esse resultado pela vazão máxima e eu vou ter o resultado em 20.118 watts. A vazão máxima nada mais é do que a densidade vezes a vazão volumétrica.
Então, eu vou ter 161 vezes 880 vezes 0,142. Meu resultado, 20.118 watts, é a potência da bomba. Ok? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Não, né? Tem que praticar, exatamente. Eu fiz bastante exercício hoje para isso. E aí vou repetir para vocês. Vou colocar amanhã um vídeo, tá? Amanhã à tardinha eu devo estar colocando esse vídeo, para vocês poderem ver esse vídeo no final de semana, ok? Esse vídeo sobre análise diferencial. Então, um vídeo com isso, com essa parte de análise diferencial. Ele vai falar sobre conservação da massa, conservação do momento, que chega em Navier-Stokes, e eu já vou fazer um ou dois exercícios para vocês poderem exercitar legal lá. Quando vocês virem esse vídeo, aí na terça-feira nós vamos fazer só exercício, quinta-feira só exercício. Amanhã também eu vou postar para vocês a lista, o questionário dessa parte de equação de Bernoulli e conservação, e análise diferencial. Aí vocês vão ter até o dia da prova para poder responder esses questionários, exercitar bastante. Tem muito exercício que eu estou colocando nas aulas também, para vocês irem tranquilo para essa prova, certo? E aí a gente vai estar sossegado para a prova do dia 10. Beleza? Vamos ganhar essa aula, porque aí vocês ficam com uma aula mais só de exercício. Em vez de uma aula de revisão, vai ter 2 aulas de revisão só de exercício para a prova. Ok? Então, fico encerrando aqui. Bom final de semana.